Deputados, eu deixaria as questões do cartão de cidadão para esclarecer o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. Dentro de dias a proposta de lei, no cumprimento da promessa que fiz a esta Comissão, dará entrada no Parlamento e terão oportunidade de ver as respostas que demos para resolver um problema que tínhamos e que era urgente que fosse resolvido, que era o problema de não estarmos a aplicar devidamente a lei que foi aprovada em agosto de 2015 neste Parlamento. Diria também o seguinte, a mim não me falta humildade, esse termo que se costuma dizer, até porque eu venho do mundo académico onde ela é sempre necessária. Todos nós sabemos que sabemos pouco e todos os dias temos que aprender, como costumo dizer, somos estudantes eternamente, estamos sempre atentos ao que sai, a confrontar o nosso conhecimento com o conhecimento que passou, ou mais moderno, ou aquele que foi a contribuição de outros cientistas. Portanto, nós sabemos sempre pouco e estamos sempre a aprender e não me custa nada, eu que dei aulas toda a vida, de dizer numa aula ao estudante, olha, a sua pergunta não sei responder, mas esteja descansado que eu vou estudar para casa e amanhã trago-lhe a resposta. Portanto, humildade é aquilo que não me falta. E não, eu vou agora passar para este mundo. Também não me custa nada, porque a primeira coisa que eu fiz em 2005 foi falar com o então Dr. Diogo Vasconcelos, que infelizmente já não está entre nós, e com ele conversei muitas vezes para perceber o trabalho que vinha da UMIC, que infelizmente era ainda um trabalho de curta duração, porque a UMIC teve pouco tempo de vida, ou seja, terminou, a sua instalação foi pouco tempo antes do governo das eleições terem ocorrido, mas todo o trabalho que foi feito, ele não estará cá para testemunhar, mas há outras pessoas que poderão testemunhar, foi continuado desde então. Todo o trabalho que havia, mesmo aquele que estava apenas concebido, foi olhado com toda a atenção. E também olhei para propostas anteriores de simplificação. A doutora Isabel Corte Real, que até penso que foi secretária-geral desta Assembleia, viu o que tinha corrido bem, o que não tinha corrido bem. Portanto, não faço, também vi um estudo sobre as funções de Estado, que é uma coisa que gostam muito aqui de discutir, mas que apenas tinha sido um estudo. Esse, na verdade, preocupou-me menos, porque era um estudo e não mais do que isso. De qualquer modo, quero dizer que estranho muito esta questão, porque, primeiro, o Estado não é propriedade de nenhum partido, seja ele maioritário ou em coligação. O Estado é dos cidadãos que o pagam os nossos salários e que pagaram para muitas dessas medidas terem sido desenvolvidas. Aquelas que têm a marca registada, naturalmente, penso que a marca é registada a favor do Estado e não a favor do partido que estava no governo de então e promoveu esse registro. Pelo menos o Simplex é uma marca do Estado, estejam todos descansados e eu sei porque promovi o seu registro. Ora bem, primeira questão. Segunda questão. As medidas que encontramos, ou a intenção, ou meias feitas e meias por fazer, ou em bom ritmo, porque ninguém espera que uma medida, para dar um bom exemplo, como o licenciamento único ambiental, estou a falar no regime e no simulador deixado pelo anterior governo, é uma medida difícil, é natural que não se faça em 2 anos, que não fique pronta, que faça o seu caminho caminhando e, portanto, tem muito caminho para fazer e eu poderia esclarecer os senhores deputados, porque a fui ver com detalhe todo o caminho que está para fazer. Estranhei que um senhor deputado do PSD, esse exemplo não foi referido aqui, se referisse até a uma medida que era o balcão do empreendedor, que por acaso vinha de uma lei do governo antes deste governo. Não tem problema nenhum, até o problema foi não lhe darem continuidade mais rapidamente, ou seja, que em 4 anos tenha sido feito ainda tão pouco, embora tenha sido feito alguma coisa. Não estou a menosprezar aquilo que foi feito. Agora, dizerem que nos apropriámos de uma medida que já vinha do anterior governo, Sr. Deputada, eu até vi irem receber um prémio europeu de inovação pelo licenciamento zero, de quem, aliás, os senhores deram cabo num regime recentemente e voltaram para trás, enfim, uma confusão, porque se entretiveram muito a fazer leis e a mudar as leis. O regime do licenciamento industrial foi mudado 2 vezes em 4 anos, o regime do licenciamento zero ainda não estava aplicado,
já estava a ser alterado, tiveram que mexer na plataforma a seguir, voltaram atrás naquilo que já estava integrado, mas não quero entrar em detalhes. Mas pronto, vamos dizer que as coisas se vão fazendo e que às vezes cometem erros e depois se corrigem. Agora, eu estranho é que se venham apropriar, dizer que isso era propriedade de quem? Propriedade do Governo, propriedade do Estado, propriedade da administração? O licenciamento zero é propriedade do Governo anterior? Não, de todo, Sra. Deputada. Eu até bati palmas quando os senhores foram à Irlanda receber o prémio. Bati palmas. E, no entanto, o que estava a candidatar era o regime. Era exatamente aquilo que ele lá tinha deixado. Não havia pontinha de balcão de empreendedor na altura. Vocês estavam a candidatar um regime que tinha sido uma lei aprovada no Governo anterior e muito bem. Candidataram e muito bem e fiquei muito contente que tivesse sido distinguido com uma melhor forma de transposição da diretiva. Foi pena que tivessem alterado mais à frente, mas fiquei muito contente que tivessem ido lá receber o prémio e, portanto, não tenho problema nenhum. Problema teria se deixasse essas medidas abandonadas porque tinham vindo do anterior Governo. Quando as inscrevemos no programa, Sra. Deputada, quando as inscrevemos no programa, isso dá-nos uma grande vantagem. Primeiro, é um compromisso público. Todos os senhoras e senhores deputados e os cidadãos em geral podem controlar se elas estão a ser executadas ou não estão. E para nós também é muito bom, porque nós que coordenamos o programa podemos ter um acompanhamento de maior proximidade e verificar como é que vai a medida ou como não vai a medida. Portanto, às vezes é importante que elas estejam, que o percurso, que o que é necessário fazer, que o caderno de encargos seja muito claro para cada medida e não seja uma grande medida que parece que tem tudo e depois não se controla nada, e depois parece que já está executada, mas quando se vai ver dentro, afinal só foi executado um bocadinho e não foi executado tudo. Portanto, ter às vezes 255 medidas em vez de ter 200 ou 150, agregando, comunicar mais simples, podia ser melhor. Nós podíamos ter 7 medidas neste programa e depois ter lá aquilo tudo desenvolvido, tudo a monte ou tudo em texto corrido. Só que isso, do ponto de vista do controle, do ponto de vista da execução, do ponto de vista da metodologia, era um erro e isso lhe garanto pela minha experiência anterior. Portanto, seguimos aquilo que era uma metodologia que nos permite ter um controle muito maior. Nunca chegámos a 100%, devo-lhe dizer, mas sempre ficámos acima de 80%, exatamente por causa desta metodologia e deste esforço que fizemos de forma transversal. É natural que algumas medidas estejam no PNR, porque o PNR é um programa que nós temos, é um compromisso que nós temos que fazer junto da Comissão Europeia e é natural que o PNR agregue o esforço de reforma de vários ministérios e que na nossa área, esta área seja naturalmente uma área em que estamos a dar uma especial atenção neste momento, sem prejuízo de outros projetos que temos em curso. Gostaria também de referir que, apesar disso, lamento dizer, mas não é grande parte do programa, nem é a maioria das medidas. Não vamos aqui fazer contabilidade também, porque isso não me interessa. Nós também não tivemos problema nenhum até incluir medidas que ficaram ao abandono, que vieram de trás, que estavam a perder algumas das suas funcionalidades, ou que é necessário rever, porque, como alguém disse aqui, e muito bem, acho que foi o Sr. Deputado, e muito bem, infelizmente para todos nós que já estivemos no Governo com esta área e para mim, não se faz a simplificação com um programa, nem com 2, nem com 3, nem com 4. E, portanto, se alguma coisa eu tenho a lamentar desta parte histórica, é que quando os senhores foram eleitos e naturalmente tomaram posse no Governo em 2011, e apesar do Simplex constar do memorando com a Troika, constava do primeiro memorando, da primeira versão, não sei se constava da última, eu não fui acompanhando todas, tivesse sido abandonado quando havia tantas autarquias empenhadas de todas as cores políticas no programa e toda a administração estava mobilizada para ele e até havia 2 programas feitos, ainda não executados, mas já aprovados, um para as exportações e outro para o mar, se bem me lembro, e um para as autarquias, não ainda finalizados. E, portanto,
essa parte é que eu lamento. E quando vi o senhor vice-primeiro-ministro, não sei se à altura era ministro dos Negócios Estrangeiros, se era vice-primeiro-ministro, creio que era vice-primeiro-ministro, Paulo Portas, referir, creio que em Madrid, numas declarações em Madrid, que ia retomar o Simplex, eu também, devo-lhe dizer, só fiquei contente, porque o que mais seria agradável era ter chegado cá e ter encontrado muito mais coisas já finalizadas ou iniciadas. Para responder a algumas questões particulares, e depois, se o Sr. Presidente permitisse, o Sr. Presidente pediu ao Sr. Presidente que desse a palavra à Sra. Secretária de Estado. Há aqui muitas medidas sobre as quais nos fizeram perguntas. Quero dizer apenas sobre uma e depois peço à Sra. Secretária de Estado que refira outras. A questão do voto em mobilidade,